Boa noite, pessoal. Yes, mais um Road Talks que se inicia, graças a Deus. Hoje vamos falar com um cara incrível, um cara sensacional. Mas antes disso, da gente bater esse papo com o César, a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, né? Que ele é um hospital sem fins lucrativos que ajuda pessoas carentes com câncer, né? A missão é muito nobre e eles estão precisando muito da nossa ajuda, certo? Eles estão precisando de doações. Então, se você ver aqui embaixinho, nós temos a chave Pix escrita na sua tela. É só você pegar o seu celular e você vai conseguir fazer a sua doação por Pix. Temos aqui também do lado direito, né, os QR Codes. A gente aceita tanto o Pix, você pode analisar o QR Code, ou somos modernos, aceitamos Bitcoin também como forma de doação, certo? E é muito moderno para mim, eu não consigo escanear, não tem problema. Aqui embaixo nos comentários tem todas as informações, TED, Doc, Pix e até o link, se você quiser clicar para fazer doação por cartão de crédito. Aceitamos também, seja qual for o valor, tá bom? A gente aceita doação. E eu estou muito duro, não dá, não tem problema. Ajuda divulgando essa live para que chegue aí com os amigos, colegas, família, para a gente conseguir o maior número de pessoas para doar, tá bom? Então vamos começar esse papo que eu estou super empolgado. Tarek, bem-vindo, tudo bom com você? Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês, um prazer falar com o César. Já falei que é muito estranho falar com ele, que a gente está acostumado a ver ele na telinha, agora conversar com ele é outra realidade e agradecer o tempo dele para estar ajudando essa causa. César, muito bem-vindo, tudo bom com você? Poxa vida, muito bem-vindo. Que isso, cara. Obrigado mesmo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente, né, tendo aí uma causa tão importante que é ajudar pessoas aí, né, que estão necessitadas, doentes, ajudar o hospital, né, a tratar destas pessoas. É um prazeraço estar aqui com vocês. Quem está acompanhando a gente aí, não deixe de ajudar, não deixe de colaborar, né? Fazer o bem para alguém é algo que acaba fazendo bem para nós mesmos, né? Tem uma frase comigo que diz o seguinte: vamos discutir sobre o que nos une e não sobre o que nos separa. Vamos que vamos. Exatamente. E César, eu sempre gosto de começar do começo. Todo mundo vê agora vocês fazendo super sucesso no autosport, né? Um cara super renomado do mundo automobilístico. Mas assim, eu gosto de entender assim, como que tudo começou, assim, suas origens, quando você era criança, adolescente. Legal. Esse amor aí pelo automóvel, como começou tudo isso? Se eu for voltar lá como criança, eu acho que quem teve um papel importante, né, em fazer com que eu gostasse tanto de carro foi o meu avô. Meu avô era caminhoneiro, né, ele ficava me contando histórias de caminhão, um cara meio autodidata ali, tanto para conduzir como para consertar o caminhão dele. Eu sentava num baú que ele tinha, né, ele ficava com o fuminho de corda dele ali, me contando essas histórias. Eu falei, cara, acho que eu vou ser caminhoneiro. Então ali eu me apaixonei pela direção, enfim. Claro que meu pai foi também uma pessoa que sempre trabalhou na indústria automobilística, então tudo isso vai dar cada vez mais aproximando, né, esse ambiente para a gente. E com 13 anos de idade, eu lá em Santo André, na autodireção Antoninho, eu me enfiei numa oficina lá, lavando o banheiro da oficina, lavando peça, entregando ferramentas para os mecânicos. Então, eu mal podia supor que aprender mecânica com a mão na graxa ia ser algo tão importante, né? Ia criar aí raízes tão profundas para que depois eu me tornasse piloto de testes. Eu digo isso porque muitos pilotos de testes, eles acabam tendo uma formação acadêmica, então eles fazem uma faculdade de engenharia. E eu, na verdade, aprendi mecânica, como eu disse, com a mão na graxa. Então, quando você sabe, né, quando você mexe dentro de um motor, qualquer barulho, qualquer vibração, qualquer defeito que você perceba dirigindo, você já sabe de onde vem. É a mesma coisa para a suspensão, para o freio, para o câmbio, para o diferencial e daí por diante. Mas eu comecei aí lavando banheiro de oficina com 13 anos de idade. Caramba. E quando você começou de fato a entrar no automobilismo, né? Quando que começou essas origens aí? Tá, então o que aconteceu? Lá em Santo André, né, na autodireção Antoninho, tinha um trabalho que ninguém queria fazer, que hoje é conhecido como alinhamento, né? Que é fazer toda a parte de exata e geometria do carro. Só que naquela época, eu brinco que não é esse alinhamento Nutella, né?
que é com computadorizado, 4D, lá, meu amigo, era alinhado na linha, né? O balanceamento, por exemplo, era estático, com uma máquina que chamava de enceradeira, enfim, ninguém queria fazer aquilo. E eu sempre me chamou muito a atenção de que fazer aquilo que ninguém quer fazer é o que vai te dar destaque, porque você se torna alguém com diferencial. E eu comecei a fazer alinhamento. Aí, na época, a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina, que era a fusão que teve lá na década de 90, final de 80, né, e comecinho de 90, da Volkswagen com a Ford, ela ia abrir um setor de exato, de alinhamento e balanceamento, acessórios, na Silva Jardim, em São Bernardo. Uma dessas pessoas estavam tentando encontrar um profissional para fazer isso. Foram em vários lugares e todo mundo falava, vai conversar com um menino que trabalha lá na autodireção do Toninho, na Javaes, que sempre a gente tem um pepino aqui, a gente leva para ele lá. O moleque é bom. E aí ele me fez o convite e aí eu vi uma oportunidade de estar numa empresa maior. Meu pai trabalhava na Volkswagen, então eu falei assim, cara, acho que isso é um bom passo para mim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a testar os carros dos funcionários da Autolatina. Logo, o pessoal da ala 17, que era a área de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, onde estavam os pilotos de testes, eles levavam os carros para eu alinhar. Entre eles tinha um cara que era um coordenador, chamava Max, e quando eu saía para testar o carro deles, eu falava assim, tem que prestar atenção na velocidade do vento, que lado o vento está batendo. Se você está indo nessa posição na pista, você tem que voltar pela mesma posição para que a inclinação da pista não interfira numa tendência direcional, aquela coisa toda. E eles falam assim, cara, você pensa e faz coisas que eu acho que os nossos pilotos de teste não fazem. Você quer ser piloto de teste? Eu perguntei, pergunta para um macaco se ele quer banana, né? Claro, enfim. Aí eu me lembro que eu fui fazer uma ficha, eles me deram um papel, que na época se chamava de ficha, que nada mais é do que um currículo, fazer o seu currículo hoje, né? E aí eu estava na cozinha da casa da minha mãe, na mesa ali de jantar, fazendo, né? Preenchendo essa ficha. E na hora que chegou na data, eu olhei para minha mãe que estava atrás de mim no fogão e falei para ela assim, mãe, eu acho que eu vou ser piloto de testes, acho que eu vou conseguir. E ela falou, que Deus te abençoe, filho, mas por que você tem tanta certeza? Mãe, olha a data, 8/8/88, eu achei aquele número cabalístico demais. Em janeiro de 89, né, eu com 21 anos, me torno o piloto de testes mais jovem da indústria. E aí, eu entro na Autolatina testando caminhões, carretas, ônibus, picape, todos os carros. Começaram a chegar a importação da Audi. Hoje os caras falam do Golf VR6. Nós tínhamos 6 Golf que a gente testava lá, VR6 na época. Foi bem bacana. Assisti a separação da Autolatina, né? Fiquei para a Ford porque o campo de provas era da Ford lá em Tatuí. Ali eu já era casado, né, com a Regina. Tinha casa, estava estabelecido, então eu não queria sair dali. Até que no final de 96, a Ford sentiu demais a separação com a Autolatina, ela abriu um programa de demissão voluntária. E aí foi muito legal essa fase da minha vida, porque eu basicamente tive 4 propostas de emprego. A Ford pedindo para eu não pegar o pacote, ficar, eles tinham planos para mim. A Monroe, de quem inclusive é uma parceira minha hoje, me convidando para ser piloto de teste da Monroe, porque eu fazia toda a parte da homologação de pneus, amortecedores, enfim. A COFAP me convidando para ser piloto de testes, e na época a Pirelli. E a Pirelli, como ela também testava para todas as marcas, eu vi ali uma oportunidade de testar carro de todas as marcas, de todos os lugares. Aí eu saio no final de 96, bem final mesmo, dezembro de 96 eu saio da Ford, inicio em janeiro de 97 na Pirelli e fico lá 18 anos. Mas até antes que vocês me perguntem, provavelmente vocês vão me perguntar, desculpa, Otávio. Aí o que aconteceu? Na Pirelli, aí eu também comecei a mexer com carros de corrida, né? Tenho 4 títulos brasileiros, testar pneus de competição. E eu e o Ingo Hoffmann nos transformamos no pilotos instrutores do BMW Driver Training, era um treinamento que a BMW tinha no Brasil. E aí nós tínhamos um módulo que a gente dedicava à imprensa, para torná-los mais capacitados para testar, entregar para eles também conteúdo acerca de direção defensiva, para eles ajudarem na divulgação de técnicas para diminuir acidentes de trânsito.
E foi um período onde entrou muita tecnologia embarcada, como o ABS, controle de tração, que só esses veículos importados do segmento premium tinham. Graças a Deus, hoje, né, hoje todos os carros praticamente têm. E aí a imprensa começou a me conhecer. No que a imprensa começa a me conhecer, eles começam a me chamar para ser fonte de informação deles. Então, precisamos de um piloto para fazer isso, chama o César. Precisamos falar sobre aquaplanagem, sobre frenagem, sobre alguma tecnologia embarcada, chama o César. Quando o programa Autosport começa, 2 produtores falam assim, pô, tem um cara que é muito bom, enfim, o César fala bem, ele é da indústria, ele entende tudo, está testando coisas que vão ser lançadas só daqui 2 anos, enfim. E aí, quando eu vou para o Autosport só como fonte de informação, não demorou muito, perceberam nas pesquisas que tinha uma aceitação muito grande pela minha imagem, pelo meu jeito de falar e aquela coisa toda. E o programa tinha uns 6 meses no ar quando eles resolvem assumir de que eles têm um piloto de testes. Foi o primeiro programa a ter piloto de testes, né? E aí fiquei eu como piloto de teste de carro e o Leandro Melo como piloto de teste de moto. E foi assim que eu fui parar na televisão. Um negócio que eu achei que ia durar 6 meses, 3 meses, 4 meses, já se vão 20 anos de programa Autosport. Caraca, caramba. Eu lembro, eu criança, assistindo você todo domingo, fielmente, Autosport. Bom, isso que é estranho para mim. Vocês falaram que conversar comigo é estranho. Estranho é ouvir uma pessoa barbada falar que eu me assiste desde que era criança. Isso que é estranho. É verdade. Mas só para entender um pouquinho, esses alinhamentos, esses testes que você fazia antes de entrar para o Autosport, o objetivo era falar assim, pô, tá bom, tá bacana? Qual que era o objetivo? Era segurança? O que você fazia? Legal. Na verdade, né, quer dizer, eu continuo fazendo isso até hoje, enfim, eu sempre levei em paralelo, né, as questões de comunicação e testes, né? Então vamos lá, não, é muito mais do que isso, né? O teste, se é bom, se não é bom, tudo tal, é um teste mais voltado para a imprensa. A imprensa pega o produto pronto, vai lá, avalia através de recebe o release do carro, estuda o carro. Não, eu trabalho no desenvolvimento do veículo. Ou seja, o veículo não existe. E a gente tem hoje, né? Imagina, mais de 3 décadas testando o carro. Como é que nós testávamos há 30 anos atrás e como é que nós testamos hoje, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, de elementos finitos, então o carro hoje ele é feito muito em simulação virtual, naquela época nem tanto, e a gente vai testar realmente fazer um carro novo. Então é o carro mula que a gente chama, o carro ele ainda está sobre uma carroceria de um outro carro que não pode ser aquele, é o segredo que ninguém pode ver. Quando o carro vai tomando aquelas formas, ele fica todo camuflado, para que as pessoas não saibam que produto é aquele, que produto ele vai substituir. Algumas vezes ele não vai substituir produto nenhum, só é mais um produto novo. Então, toda a parte de performance deste carro, aceleração, desaceleração, consumo, durabilidade, estabilidade no seco, estabilidade no molhado, em baixas, médias e altas velocidades, situações de emergência, tecnologia embarcada, se o carro tem trinca, se o carro tem interferência, se tem vazamento, se gera aquecimento. A gente testa tudo no carro. Durante 4 anos, quando eu entrei lá em 1989, eu era o piloto de teste de durabilidade. Anda, só para ver a durabilidade. Aí eles vão separando aqueles pilotos que acabam mostrando que tem uma sensibilidade maior em perceber algumas reações dinâmicas do carro. E conseguir decodificar esses sentimentos em palavras, em texto, né? Porque às vezes você tem um piloto que ele é muito bom. Só que o piloto e o carro conversam de uma forma através de sensação. Aí você tem que transformar esse sentimento em palavras, em algo que ajude a engenharia a entender o que é aquele fenômeno e para qual caminho você acha que ela tem que ir. Então, as pessoas que tinham essa capacidade, essa habilidade, enfim, eles iam separando para ser o que a gente chama de piloto de performance. Então, durante 4 anos, eu fui piloto de durabilidade e, basicamente, 30 anos da minha carreira como piloto de performance, que é não só avaliar a durabilidade do equipamento, mas saber se aquele equipamento, se aquele amortecedor, se aquela mola, se aquela barra estabilizadora entrega para o carro, né, a performance desejada em todos os aspectos, como eu disse. Segurança,
conforto, estabilidade, durabilidade, enfim. Caramba, que legal. O Aí César, depois vai para a imprensa meter o pau, entendeu? Mentira. César, você fala muito tanto nas suas redes sociais, se você até mesmo quiser compartilhar com a gente também suas redes sociais também seria bem bacana. Você fala muito referente à direção defensiva, né? E hoje até mesmo a gente está sofrendo bastante, tanto no sul do país, que eu acho que uma parte do Nordeste com bastante chuva, né? E até mesmo está chegando o verão, então sempre tem aquelas pancadas de chuva de verão, né? E eu queria saber qual dica você dá para direção defensiva para a pista molhada. Legal. Bom, a mídia que eu mais social, que eu mais sou atuante é no Instagram, né? Que é o @CésarUrniani, mas tem o canal César Urniani também no YouTube, que está muito bacana. Tem muito mais dicas, inclusive, no próprio canal, né? Do que no Instagram. E você sabe que uma vez, cara, muito tempo atrás, eu escutei a Viviane Senna dando uma entrevista e ela falou um negócio muito curioso, né? Ela falou sobre ser cidadão, para você entender como é que eu acabei me tornando um cara para me comunicar sobre direção defensiva, direção segura, enfim. E ela falava o seguinte, de que nós, quando queremos ser cidadãos e doar algo para alguém, a melhor coisa que você consegue doar é aquilo que você sabe fazer. Ela se referia ao seguinte, às vezes, numa noite de frio, 11 horas, meia-noite, uma pessoa sai de casa, né, com um prato de sopa ou uma panela de sopa para dar para uma pessoa que está desabrigada. É legal, é bacana, mas a pergunta que fica você é dono de restaurante? Né? Às vezes, aquela não é a hora que o cara quer comer. Você está acordando um cara que às vezes ele começou a dormir. Então, ela estava fazendo... E às vezes ela estava dizendo o seguinte, o cara leva um prato de sopa para no dia seguinte ele perguntar para o amigo no trabalho onde é que ele estava às 11 horas da noite naquele frio. Então, ele fala assim, se você é dentista, cuide da saúde bucal de uma criança, né? Se você é cabeleireiro, corte o cabelo dessas pessoas de rua. Se você mexe com roupa, vista essas pessoas. Então, ela acha assim, ela disse um negócio que me impactou muito. Ela falou assim, pô, o que eu sei fazer? Cara, eu entendo muito de direção. E morre muita gente no trânsito. Então, vamos tentar fazer alguma coisa com aquilo que você sabe, né? E diminuir, desmistificar. Eu me lembro que naquela época as pessoas achavam que a ABS era só um acessório para encarecer o carro. Não, a ABS salva vidas, né? Então, isso me fez trabalhar muito na direção defensiva e na direção segura. Molhado, cara, é impressionante. O molhado, na verdade, começa antes de você sair de casa, né? Na hora que você está abastecendo o carro, que é calibrar os pneus. Uma coisa tão simples, de graça, e que muita gente... As pessoas que estão com o pneu descalibrado vão ter muita dificuldade de molhar, porque o pneu, ele, na verdade, murcha, e o centro do pneu quase para de tocar no solo, o que cria o que a gente chama de efeito cunha, que é por onde vai entrar a água, e ele acaba tirando, né, o carro do chão e você aquaplana. Então, o pneu em bom estado e principalmente calibrado já ajuda bastante, número 1. Número 2, se você mantiver distância do carro que está seguindo à frente, você sai daquele spray que o carro da frente joga. Logo, é como se a chuva diminuísse para você e aumenta a tua visibilidade. E aí você olha no chão, no asfalto, você vai ver aquele rastro, aquela pegada que o carro da frente está deixando no chão. Aquilo é um indicativo importantíssimo do volume de água que tem na pista. Porque quando aquela marca, aquele rastro fecha rápido, significa que tem muita água. Antes de chegar ali, tira o pé do acelerador. Caramba. Se a marca está presente, isso significa que tem pouca água. Então, vai na boa, mantendo distância. O manter a distância não é só para diminuir a chuva do seu para-brisa e também para que você enxergue o chão. Isso ajuda também, porque numa frenagem, numa desaceleração rápida, no molhado, a desaceleração chega a ser o dobro do que se você estivesse no seco. Então, aquela distância que você mantém no seco, você tem que manter o dobro no molhado, porque a desaceleração é muito prejudicada pela baixa aderência provocada pelo piso úmido, pelo piso molhado, entendeu? E é diminuir a velocidade. Então, calibrar o pneu, manter distância, olhar o rastro do carro que segue à frente e entender de que se você aquaplanar, dificilmente você vai ter o carro sob controle. Porque nessa hora que você aquaplana,
vai armar a sua amígdala cerebral, que é o seu instinto de preservação e risco. Ele vai mandar uma descarga elétrica para glândulas suprarrenais e adrenais, vai vir uma tropa de elite de substâncias na sua corrente sanguínea. A mais potente delas vai ser a adrenalina, e é por isso que quando nós nos assustamos, nosso coração bate muito forte, porque o coração tem que mandar muito rápido sangue com adrenalina para membros de ataque e fuga, negão, perna para correr, braço para dar pancada, é para lá que o sangue vai. E ele fica no músculo que está agregado ao esqueleto. Por isso o cara fica duro no volante e com o pé no freio, por exemplo. E um outro fenômeno acontece. Como você produziu adrenalina, glicose. Glicose é açúcar. Açúcar é o que dá potência para o músculo. Só que o nosso cérebro, ele é muito irrigado de sangue. Como você jogou açúcar no sangue, açúcar na região de cérebro gera hipo da vida, chamado embaralhamento mental e cristalização. Ou seja, frente a uma situação de emergência como essa, você não reage bem. Você vai virar o volante quando não deveria, você vai pôr o pé no freio quando não deveria. Vai ser uma ação natural, porém indesejável. Por isso que vem o ABS, o controle de tração, né, o controle de estabilidade, para tentar ajudar o motorista numa ação, como eu disse, indesejável, porém natural, e que põe tudo a perder numa situação de risco por conta do susto. Então, tira o pé no molhado. Caraca, uma aula, hein? Uma aula. Uma aula. E treinando, você acredita que você falou que é natural alguns erros ou algumas atitudes que temos, né? Numa ação dessa. Você acredita que treinando você supera isso ou você se sai melhor nisso ou não? É uma reação que realmente não tem o que fazer? Com certeza. Porque quando você treina, mas treina com freio, não é um cursinho aqui, um curso ali, né? Mas quando você treina naturalmente, você desabilita um ato refluxo e instala no lugar um ar condicionado. Um piloto de competição nada mais é um cara que treina muito para desarmar esse ato reflexo e instalar um ar condicionado, porque não é natural você ver um muro e ficar freando, tentar frear lá nos 50. O teu cérebro, quando vê aquilo, ele fala, você é louco, você vai morrer. E aí você vai criando confiança nele. Ah, entendi. Então, por exemplo, o carro sai de traseira. Você entrou numa curva, pneus novos no eixo dianteiro, pneus gastos no eixo traseiro, você entrou numa curva, o carro sai de traseira. Para e pensa. Você vai ter que... A curva é para a esquerda. Você vai ter que virar para a direita para segurar a traseira do carro. Quando sentir que a traseira respondeu, voltar para a esquerda, que é o lado da curva. Como é que o cara, entorpecido por toda aquela reação química que eu acabei de falar para vocês, vai virar o volante para a direita quando a curva é para a esquerda? Um exemplo bom é quando a gente não tinha ABS. Você vai para o cara assim, ó, você não quer bater? Bate o pé no freio. Travou a roda, vira o volante. O carro não vai responder, porque a roda está travada. Aí, para você ter a dirigibilidade, é só tirar o pé do freio. Freia atrás de uma carreta, vira o volante, fala contigo, tirar o pé do freio. Você quer parar, é contra teu instinto tirar o pé do freio. Mas um treinamento, né, habilita em você descartar esse ato reflexo e no lugar instalar o ato condicionado. Com certeza, sim. Mas como a gente não vai conseguir treinar o planeta, porque é contra seu instinto, né? Vamos lembrar, gente, uma coisa que eu gosto de falar. Vamos lembrar um negocinho aqui que a chave do que eu estou dizendo está no que eu vou dizer agora. Do Homo erectus, que é quando a gente ficou de pé, ao motorista, levou 2 milhões de anos. A gente levou 2 milhões de anos para aprender a andar. Ok? Aí, faz um pouco mais de 100 anos que o homem, com toda a sua inteligência, entra numa máquina que acelera. O homem não se adapta, o homem não evolui. Porque assim, do Homo erectus até o Homo motorista, o ser humano vai evoluindo. O homem não evolui sobre a máquina, ele se adapta. Para dizer o quê? Nós não estamos preparados, né? Nós não fomos concebidos até então para reagir frente a uma situação de emergência dirigindo o carro. Porque você vai me perguntar assim, César, mas por que
que nós temos, então, essa reação? Essa reação é muito simples. Imagina você lá atrás, nos anos primórdios, você tendo que sair para caçar. Tudo bem? E aí você vai, em algum momento no meio do mato, você olha, aparece um leão. Tá. Quem é o leão? O leão é o cara que está no topo da cadeia alimentar. Ele é o cara. Que vai te matar. Que você olha para o leão, tem que acender uma luz aqui que diga o que para você? Corre! Corre! Se você ficar olhando para o leão imaginando, nossa, que gatinho bonito, grande, ele está olhando para você falando assim, nossa, um Big Mac, ele vai te comer. Então, essas reações humanas, eu digo o seguinte, nada é mais assertivo na evolução da espécie do que a seleção natural. E quem é que fica no meio do caminho? Não exatamente os mais fortes, não são os mais fracos, né? São os menos inteligentes. Então, a gente tem um monte de gatilhos. Você vê, por exemplo, você está numa situação na rua e você vê que a tua vida está em jogo. Você corre mais do que você poderia correr. Uma mãe, vamos falar de uma mãe. Uma mãe, se ela vê o filho dela debaixo de um carro, ela tem uma força que humanamente é impossível, que é levantar um carro para tirar o filho de lá. Da onde vem essa reação humana na crise, principalmente nesse caso, da mãe que quer salvar a vida, né, da sua cria? Se tiver um leão e uma criança, o filho, a mãe vai para a boca do leão. Da onde ela tira essa força, né, de reações humanas na crise que tem a ver com a sua sobrevivência ou com a sobrevivência da sua cria? Isso é a evolução da espécie. E aí, aproveitando, já que estamos falando de trânsito, a amígdala cerebral da mulher, fisiologicamente, é maior que a do homem. Por isso que a mulher, a gente tem o mau hábito de dizer que ela é mais medrosa. Não, ela é mais cautelosa, ela é mais inteligente. Uma prova disso, nasce mais homem do que mulher. Mas com os dois pés na terra, tem mais mulher do que homem, porque nós é bobinho, nós morremos. A gente faz menos exames, a gente se arrisca mais. Então, a mulher é muito mais cuidadosa, ela é muito mais preventiva, né? Se antecipa o que pode acontecer. E o homem se joga mais. É uma característica. Então, o homem hoje ele tem que aprender a evoluir de tal forma, né? Que eu acho que esse é o próximo processo, a gente está entrando nele, do homem perceber de que ele não é mais aquele cara que sai para caçar. Hoje, isso era lá na pré-história. Hoje nós estamos num mundo contemporâneo, né? Vamos tirar o pé, vamos parar de tanta birrinha. O homem ele fica muito numa disputa ainda no trânsito, principalmente. Eu falo que tem gente que nasceu gente, mas tem a alma de pincher. Sabe o que é pincher? O cachorro? Cachorro? Não existe, ele não é cachorro, aquele é o demônio na terra. Não sei se vocês sabem, mas o pincher foi estudado pela NASA. Verdade. É mesmo? Chegaram à conclusão que 50% do pincher é constituído de raiva. Mas já os outros 50% é constituído de ódio. E ele veio para a Terra só com duas opções. Deus falou para ele assim, ó, vai para a Terra, treme, e morre. Tem gente que é assim. Você para o carro do lado do cara, o cara já fica assim, já fica tremendo. Então, as pessoas precisam tirar um pouco o que há de pincher de dentro delas e viver mais na boa, viver mais tranquilo, né? Porque isso faz toda a diferença. Ô César, e falando referente a trânsito, você acha que o nosso sistema de habilitação é muito falho e eu acho que por conta disso o número de trânsitos no nosso país é muito elevado? Ou você acha que a gente está numa coisa aceitável, num sistema aceitável de habilitação, de tirar a habilitação? Na verdade, o nosso sistema de habilitação, ele é um adestramento para você tirar a carta. Ele não ensina você a dirigir. O meu filho agora está com 20 anos, né? Com 18 anos ele tirou a carta, e ele tinha uma carta na mão e ele nunca tinha pego uma rodovia que fosse 90 km por hora, ele nunca andou num piso de chuva, ele nunca tinha colocado uma quarta marcha.
Então, quer dizer, tudo bem. Por outro lado, você tem 1 ano de carteira provisória. Logo, supõe-se que nesse 1 ano você ainda está nesse processo de aprendizado, mas meio que jogado aos leões. Então, eu acho sim que o processo de aprendizado ele poderia ser melhor. Claro que isso muda de instrutor para instrutor, de autoescola para autoescola, porque às vezes o sistema pode não ser o melhor, mas às vezes você tem um instrutor que faz toda a diferença, né? Mas de modo geral as pessoas elas já partem, né? Mal habilitadas, mal capacitadas, e claro que daí para frente é uma roleta russa em que tipo de motorista essa pessoa vai se transformar, não tenha dúvida. E é por isso que nós temos um país onde se tem tanta multa, se tem tantas punições, né? Porque, em teoria, se as pessoas sabem o que estão fazendo e são capacitadas, elas cumpririam regras e entenderiam os motivos pelo qual ela tem que cumprir essas regras, e o número de multas, né, o número de sinistros, o número de acidentes seria muito menor. E a má notícia que eu, infelizmente, trago aqui, porque eu milito muito nessa questão, faço parte do Observatório Nacional de Segurança Viária, o ser humano e o trânsito, vamos colocar assim, o trânsito, ele nada mais é do que um organismo vivo e que reflete o que pensa e o que é uma sociedade. Tudo bem? Como nós estamos, digamos que, saindo de eventos, então eu vou dizer isso aqui, pandemia, guerra e a polarização nas eleições. Isso fez com que o Brasil, enquanto sociedade, com pessoas, estivéssemos muito à flor da pele. Qual é o resultado disso para o trânsito? Em 2022, infelizmente, nós vamos atingir números de mortos no trânsito iguais a de 2017, 2016. A gente avançou um monte de casinha para trás. Desculpa, a gente andou um monte de casinha para trás. Porque a gente vinha diminuindo gradativamente, ano a ano, até porque nós fazemos parte da campanha da década de diminuição de acidente. Então, vinha diminuindo, 17, 18, 19, 20, 21, mas 22 a gente vai voltar a números, infelizmente, de 2017, o que mostra o quanto o estado psicológico das pessoas, né, interferem no comportamento geral, no trabalho, em casa, e não vai ser diferente no trânsito, que infelizmente joga uma lente de aumento em quem você é. Só para fazer um parênteses a esse respeito, eu tenho o hábito nas minhas palestras, eu dou muita palestra sobre direção, e eu falo que eu não gosto daquele vídeo do Pateta. Né? Tem um vídeo do Pateta de 1950, ou seja, 50 se discutia sobre o comportamento das pessoas no trânsito. E por que eu não gosto daquele vídeo? Porque naquele vídeo ele cria um rótulo que não é verdadeiro. Ele fala que o Pateta é um sujeito ético, educado e que não faria mal nem uma formiga, mas que quando pega no volante se transforma numa besta fera. Isso não é verdade. O trânsito não tem a capacidade de te transformar. Ele tem a capacidade de te revelar quem você é ou como você está. Você não vai ver um ogro no trânsito se transformar num lorde em casa. Verdade. O sujeito que está brigando no trânsito, empurrando os outros no trânsito, querendo levar vantagem no trânsito, é o mesmo que está tretando na rede social, que está brigando em casa, que está brigando no bar, que está brigando no futebol, em tudo quanto é lugar. É o mesmo. Não existe uma pessoa no trânsito e outra em casa. São as mesmas pessoas, entendeu? Exatamente, exatamente. E você acha que a gente como nação brasileira, como brasileiros, em comparação com o mundo, dirigimos mal, dirigimos bem? Como que você acha que nós brasileiros estamos assim? Eu acho assim, o brasileiro está meio no meio de um caminho. Eu quero dizer, existem países muito melhores e existem países muito piores, né? Tem país que você vai dirigir que você tem saudade do Brasil, né? Em compensação, se a gente tem que tentar
jogar ela para cima, né? Você vai em país aí que você... Eu estava na Alemanha agora recentemente, né? Eu fui lá em Hannover, né? Onde teve a IAA, que é a maior feira global, né? De mobilidade. E lá, cara, é impressionante. Eu dirigi muito nas estradas. Eu fiquei numa cidadezinha que ficava a 50 quilômetros da onde era a Hannover, da onde estava acontecendo a feira. E era incrível porque você vinha vindo para entrar assim e tinha uma fila de carros. As pessoas param e deixam você entrar, né? As pessoas são muito gentis, as pessoas são muito cordiais. Para ultrapassar, dão sinais. É raro você ver um acidente, embora aconteça, mas é raro. Então, eu notei que você nota que numa Alemanha, por exemplo, onde tem carros incríveis e tal, mais incrível do que os carros são as normas e regras. O alemão é muito assim, né? O alemão é um cara que muita regra. E uma das regras que eles têm lá é ser educado. Agora é a tua hora de entrar, pode entrar. Não, agora é minha vez de entrar, eu vou entrar. Então, eu percebo que a diferença está nas pessoas. Quando você está num país onde a cultura ela é forte em colocar no centro aquilo que mais importa, que são as pessoas, você vê que o trânsito reflete isso. Quer outro exemplo? O Japão. O Japão é incrível. O Japão é incrível. O que eles são felizes. Um país onde são extremamente high-tech, mas colocam no centro as pessoas. Toda a tecnologia, todo o trânsito, tudo que existe é para o ser humano. Era para o bom viver das pessoas. Se não for assim, não faz sentido. Então, você percebe que existe uma competição? Existe, mas ela é muito saudável. Eu percebo que eles são muito solidários uns com os outros, entendeu? Então, são dois países que eu destacaria. Estados Unidos ele já foi um pouco melhor. Depende do estado em que você está dos Estados Unidos. Né? Dependendo de onde você está, você vê que é tudo muito legal, fica na velocidadezinha, até porque sabe que se pisar na bola é um lugar que é um verdadeiro Big Brother e a polícia vai atrás de você, a polícia vai parar você, enfim. Então, você junta a educação com controle, daí por diante, você tem uma sociedade que entende. Mas olha, eu queria dizer uma coisa para vocês que é o seguinte. Para mim, e eu tenho feito palestras nesse sentido e tem dado muito certo dentro do setor corporativo, que é não ficar falando das tragédias, porque eu estou muito convencido de que o que muda comportamento não é você falar de tragédia porque teu cérebro tem negação à tragédia. É você, na verdade, acessar uma outra porta do cérebro que tem a ver com prazer, com felicidade, com recompensa. Então, quando você faz algo e sente o benefício daquilo na tua vida, você compra aquilo para você. Vou exemplificar da seguinte forma. Há um tempinho atrás me chamaram para fazer um ao vivo no Bom Dia Brasil e o tema era, para cada 10, 3 não usam cinto de segurança, principalmente no banco de trás. E aí eu ia entrar ao vivo, faltando 10 segundos para entrar ao vivo, a produção falou assim, você vai entrar ao vivo daqui 10 minutos e o Chico vai te fazer a seguinte pergunta, por que o brasileiro é tão mal educado no trânsito? Aí eu vi, o que você está falando? Você acabou de me mostrar uma estatística que 70% usa e que 30% não, embora 30% seja um número pavoroso, mas é minoria. Sim. Então, primeiro que não é o brasileiro. Primeiro que a gente tem que aprender a separar as coisas, número 1. Número 2, você quer saber por quê? É muito simples, é só você fazer uma única pergunta para os dois grupos. Pergunta por que tem que usar cinto. Os 70% que usa vão responder para você, sabe o quê? Cara, hoje eu não consigo sair sem cinto. Quando eu entro e eu não ponho o cinto, eu sinto falta de algo. O cinto me dá uma sensação boa. Então perceba, ele usa o cinto pelo bem-estar e segurança que o cinto lhe proporciona. E ele não vive sem. Quando você faz a mesma pergunta para os 30% que não usa, por que tem que usar cinto? A resposta que vem, sabe qual é? Tem que usar, porque senão você toma multa. Porque o governo só quer arrecadar. E existe a indústria da multa, ou seja, a motivação dele é porque tem uma norma, é porque tem uma regra, é porque tem multa. Uhum. Então, enquanto as pessoas não sentirem que serem cordiais, que respeitarem normas e regras é bom para você, que a sensação é boa para você,
enquanto você não entender e não ter um sentimento bom de parar numa faixa de pedestre, olhar uma pessoa atravessando, essa pessoa que você nunca viu na tua vida, vai te dar um bom dia, fazer um agradecimento, e que aquilo sim é gostoso, em vez de você passar pela tua vida como se nada mais existisse além daquilo que está em torno do seu umbigo, você não vai entender. O que eu costumo falar é que nós, nessa nossa jornada, nessa nossa estrada da vida, nada mais somos do que caminhões de pequeno porte. O que um caminhãozinho faz? Ele carrega a sua caçamba todo dia e sai entregando. Se você carregar teu caminhão de melancia, é melancia que você tem para entregar. Ninguém entrega o que não tem para dar. Então, quando você despertar para um novo dia, acorde 15 minutos antes, se prepare, olhe para o espelho, goste do que você está vendo, cutuque o teu cérebro, a parte consciente, para ela animar a parte inconsciente, e diga que você vai ter um dia maravilhoso. Saindo adiantado, você já vai ter um dia maravilhoso, porque quem está adiantado não tem pressa. Quem não tem pressa, tem tempo. Tem tempo para parar numa faixa de pedestre, tem tempo para falar um bom dia, tem tempo para parar numa padaria, tem tempo para parar para atender o celular quando ele toca, tem tempo para tudo. E aí você vai ver que, diferente de algumas pessoas que escolhem carregar a sua caçamba de raiva, inveja, intolerância, você mudou a carga da sua caçamba para coisas boas. Se você tem medo, troque medo por aventura. Se você tem inveja, troque por inspiração. Se você tem raiva, troque por tolerância. Se você tem ódio, troque por amor. A gente sabe o que a gente precisa ter para viver em casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, bem. A gente sabe o que precisa ter. Você carregou seu caminhão com isso? Se você não carregar, ninguém entrega o que não tem para dar. Galera, não esquece de fazer doação, a gente está aqui por um propósito, o César aqui está conversando com a gente, cedeu o tempo dele para de fato ajudar essa causa, então vamos ajudar o hospital. Tem aqui o Pix, tem os QR Codes, tem cartão de crédito, então faça a sua doação. Se você estiver apertado, não tem problema, ajuda divulgando essa live com mais pessoas, tá bom? E César, vou fazer uma pergunta aí para ti, assim, e aquela raladinha, aquela batidinha, você nunca fez? Você é um cara super renomado aí, nunca aconteceu? Como foi? Quando eu comecei a dirigir lá atrás, sim, mas olha, eu não me lembro da última vez. Acidente em corrida ou acidente, às vezes, testando, sim, né? Mas no meu dia a dia, no ir e vir, cara, sabe o que eu falo? É o seguinte, as pessoas me perguntam se eu corro, né? Primeiro que eu não corro porque por uma questão de coerência, né? Quer dizer, não adianta eu ficar aqui falando um monte de coisas que eu não faço. Eu não tenho pontuação na carteira, para você ter uma ideia, né? Porque eu gosto de ficar a vida muito tranquila. Mas uma coisa que eu falo, o pessoal ri muito, é que se eu começar a correr na rua, é como se eu estivesse fazendo hora extra sem receber, né? Porque eu já estava correndo. Então, eu vou correr na rua, eu fazer hora extra sem receber, né? Então, eu sou muito tranquilo. Boa. E a gente já está chegando no finalzinho, assim, só queria falar um pouquinho agora da sua parte artística, né? Você está há muitos anos, aí você falou 20 anos, eu não sabia que era tudo isso, né? No auto esporte. Eu queria saber, assim, como que começou essa parte, né? Como que foi ser chamado assim, para o programa de TV? Qual que é a sensação de se ver na TV? É estranho? Como que é? Cara, é um barato, porque eu acho que como isso aconteceu na minha vida, eu já era muito maduro também, embora faça 20 anos, enfim. Eu só lembro que eu trabalho no auto esporte, que é uma televisão e que alcança tanta gente, quando as pessoas falam comigo, porque não é uma coisa que, né, para mim até estranho. Por exemplo, quando eu encontro um famoso, o famoso também assiste televisão. Então eu olho para um famoso e falo assim, cara, eu sou seu fã. Ele fala, meu, eu acho o trabalho incrível. Eu falo, como assim? Tá tudo errado. Eu que sou seu fã. É esquisito quando eu encontro alguém conhecido que fala que me vê, né? Como aconteceu com o Luciano Huck, por exemplo. Quando eu tive fazendo uma participação lá com a Ana Maria Braga, com a Fátima Bernardes e outros, Faustão, e daí por diante, né? Quando eu entro lá na Globo, o pessoal fala muito, cara, o trabalho que vocês fazem é muito bacana. Mas, de verdade, passa a ser estranho. Meu filho, uma vez, ele chegou para mim e falou assim, cara, você é famoso? Porque onde a gente vai, o pessoal quer tirar foto, quer fazer não sei o quê. Eu falo, filho, eu falo que existem pessoas conhecidas, muito conhecidas, famosas, celebridades. Eu acho que sou uma pessoa muito conhecida. Isso é fato, porque onde a gente vai, as pessoas conhecem a gente. A gente vê isso no aeroporto, no Brasil inteiro. É impressionante ao alcance, né?
do programa Auto Esporte. Ele é um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, né? Nas manhãs da televisão. Ele fala com a mulher, ele fala com o homem. É um programa que se descola, né, de questões de costume, política e uma série de outras coisas. Eu acho que o brasileiro se acostumou, aqueles que levantam cedo, a ouvir a musiquinha do Globo Rural e do programa Auto Esporte. Está intrinsecamente ligado. Sim, Um dia que é gostoso para todo mundo, que é o domingo, que é um dia de felicidade. A gente, mesmo que o trânsito ele proporcione letalidade no trânsito, a gente não fala sobre isso, a gente não usa palavras pesadas, a gente não fala de acidente, a gente fala de tecnologia, de bom uso e daí por diante. É uma linha de raciocínio que a gente tem dentro do programa, porque é domingo de manhã, ninguém merece ficar ouvindo tragédia no café da manhã do domingo ensolarado, né? Então, por mais que a gente saiba de que o carro proporciona isso, a gente tenta falar de uma outra forma, de uma forma mais positiva e não dos resultados negativos, tudo tal, né? Mas é muito gostoso. O gostoso é você encontrar as pessoas na rua e elas falaram que aprendeu alguma coisa com você, que comprou um carro que você falou e elas curtiram. Eu vou falar brevemente uma coisa que aconteceu. Uma vez eu estava dando o driver training, sendo instrutor do driver training da BMW, são 10 participantes, tinha um cara que veio de Goiânia para fazer o treinamento com a gente no interior de São Paulo, e ele sentou ali na primeira fileira, e era um cara muito atento. Fizemos o treinamento o dia inteiro juntos, muito legal, muito bacana, eles aprenderam muito, a gente percebia a evolução deles. E no final do treinamento, eu tinha o hábito de perguntar para eles o seguinte: olha, eu sei que vocês vieram aqui buscando alguma coisa. A pergunta que eu quero fazer é: vocês encontraram o que vocês vieram buscar? E cada um dando o seu depoimento, esse cara virou, rapaz, e falou assim: posso ficar de pé? Fica à vontade. Ele ficou de pé e falou assim: eu vim aqui só para te conhecer pessoalmente. Eu falei: nossa, obrigado, tal. Ele falou: você não sabe, mas você fez uma diferença imensa na minha vida. Que legal. Ele falou: vou contar a história. Eu moro numa cidade do lado de Goiânia, tal, e a minha esposa foi ter nenê, meu primeiro filho. E eu fui lá e tirei a minha mulher e meu filho do hospital para levar para casa. Então a gente vem dirigindo no máximo cuidado, principalmente porque eu peguei uma estrada de que, como tem muita fazenda e tem pouco movimento, os fazendeiros atravessam, né, de um lado para o outro sem olhar. Ele falou que ele vinha vindo ali com o máximo de cuidado. De repente ele viu assim nas árvores, assim por trás, uma caminhonete, e a caminhonete não desacelerava. Ele falou: cara, eu não acredito que esse cara vai fazer isso. E a caminhonete entrou na frente deles. Ele falou que quando ele olhou, um cara de chapéu assim, olhou e já começou a fazer aquela cara esperando a porrada. Ele falou que ele meteu o pé no freio, parecia que ele estava em câmera lenta, escutava o barulho de pneu, ele já sentia o cheiro da borracha, e falou: ele veio uma voz no meu ouvido dizendo assim: tira o pé, tira o pé, tira o pé. Eu tirei o pé do freio, como eu já tinha virado o volante, o carro desviou e eu não bati. A voz, tira o pé, tira o pé, tira o pé, era a sua voz de uma matéria que eu vi no programa Auto Esporte, onde você ensinou a gente que na hora que a roda travasse, você tinha que virar o volante e tirar o pé do freio. Aí você usava até a Silvia Garcia como quem estava dirigindo, ela não conseguia tirar o pé, e você ia lá e insistiu com ela até que ela conseguiu tirar o pé e conseguiu fazer o desvio, tudo tal. Esse dia, eu chorei, ele chorou, todo mundo chorou, e eu pensei comigo assim: se daqui para frente eu não fizesse mais o programa Auto Esporte, eu já estaria feliz com o depoimento que essa pessoa deu, de ele ter imaginado de que algo que a gente fez no programa fez uma diferença tão grande para ele e se safar, né, de um provável acidente. Então, ouvir isso é muito bom. Talvez algumas pessoas acham que a gente fica envaidecido por estar numa Rede Globo, envaidecido pelos louros que isso dá, e dá mesmo, não há o que negar. Mas não, o que me move, o que me toca é ouvir as pessoas dizerem que aprendeu alguma coisa, que fez a diferença na vida dela e daí por diante. Que legal.
O César, desculpe interromper, mas eu queria fazer uma Vai lá. pergunta, acho que é até pertinente ao assunto, até fugindo um pouco de automobilismo, mas o que eu queria saber, exemplo, César, a gente vem numa juventude que vem sofrendo um problema muito grande, que falam que é até o mal da nova geração, que é a depressão, né? E ver você falando, você fala com muita paixão, que é uma das paixões nacional, que é o automobilismo, né? A corrida, tudo, e você conseguiu conciliar tanto a paixão, o amor com o profissional. Então, eu queria saber como que você consegue fazer isso, como é conciliar os dois. E outra coisa que você acabou de falar, que eu acho que você acabou, pô, quase me emocionei também, que é falar do princípio, né? Porque eu acho que a gente não faz, muita gente trabalha pensando na questão monetária, né? Pensando em valor, tudo, e acaba esquecendo todo o restante, acaba tendo uma vida um pouco infeliz por conta de só ter um único objetivo. Eu Sim. queria saber qual conselho você daria, ainda mais principalmente para essa nova geração e para quem está até querendo mudar de profissão e ir pela paixão também, mudar para uma profissão que ame fazer, até não pensando na questão monetária. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu acho que o amar não está na coisa, está em você. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é inverter uma frasezinha que todo mundo usa. Fazer o que eu amo. Não, não. Amar o que faz. Se você não amar o que você faz, você nunca vai encontrar aquilo que você ama. Você entende o que eu quero dizer? Não existe, só vou ser feliz quando eu fazer o que eu amo. Então quer dizer que você é infeliz fazendo o que você faz. Aprenda a gostar do que você faz. O amor não está na coisa, está em você. Você está deixando de dar uma grande oportunidade para nós de conhecer o melhor de você. Isso acontece também porque as pessoas elas jogam a felicidade em algo, em algum momento ou em alguém, quando a felicidade está aqui e agora. É você estar vivendo o melhor momento da sua vida agora. E por que isso não acontece? Porque as pessoas aprenderam a ter uma palavrinha na vida que eu tirei da minha vida faz muito tempo. Uma palavrinha chamada expectativa. Você falou de pessoas infelizes. Na verdade, nós temos uma população de frustrados. E por que as pessoas são frustradas? Porque elas vivem baseadas em expectativas. E expectativa é algo que você deposita em alguém ou em alguma coisa do qual você não tem controle. E quando a sua expectativa não é atingida, você se frustra. Você tem a expectativa de que a pessoa diga aquilo que você gostaria, você tem a expectativa que a pessoa te ligue, você tem a expectativa de que a pessoa faça aquilo que você quer. E as pessoas fazem o que elas querem, elas ligam quando elas quiserem, elas falam o que elas quiserem. Você não tem domínio sobre isso. Você gosta de pandemia, quando começou, vai durar 15 dias. Brother, como é que você bota expectativa sobre algo do qual você não tem controle? Troca expectativa por meta, porque meta só depende de você. E pare de ficar buscando o sucesso. O sucesso é que tem que vir até você, porque o sucesso é uma consequência. O que é que você está fazendo para que o sucesso te encontre? Não é você que tem que encontrar o sucesso, é ele que tem que te encontrar. Quando você sobe uma escada, você sobe olhando para o último degrau? Não, você olha para cada degrau onde você vai pôr o pé. Se você estiver olhando para cada degrau e colocando a mão no corrimão, você tem alguma dúvida que você vai encontrar o último degrau? Não. Agora, se você ficar olhando para cima e não... você nunca vai chegar. As pessoas sonham em realizar. Só que elas esquecem que entre o sonho e a realização existe um negocinho chamado fazer. Sonhe menos, faça mais.
você vai ver que sua realização é sempre maior do que você tinha sonhado. Pare e pensa. Sonhei pouco, fiz muito, conquistei mais ainda. As pessoas gostam de sonhar muito, fazer nada, se frustram. Elas não realizam, só vivem de sonho. Acorda, realiza, sonhe menos, faça mais, o resultado sempre será maior do que você havia sonhado. Esse balanço entre o sonho e a realização tem que ficar assim. Eu sonho pouco, realizo muito, eu conquistei mais do que eu imaginava, conquistei mais do que eu tinha sonhado. Porque você parou de sonhar para fazer. Lógico que o resultado é maior. Mas as pessoas sonham com coisas grandes, sem fazer nada. Nunca vão realizar, porque não estão fazendo, estão só sonhando. É uma matemática que parece muito óbvia, mas que as pessoas não enxergam. E talvez agora eu vá surpreender todo mundo aqui. Por quê? Essa live e o propósito dela é sobre um assunto que me é muito caro. Algumas pessoas não tiveram problemas reais na vida e aí ficam brigando por qualquer coisinha, até o dia em que um problema de verdade acontece na tua vida. Até que um dia um problema sacode as tuas estruturas e aí você percebe que você ficava brigando por bobagem. O câncer, do qual nós estamos aqui fazendo uma live para contribuir com um hospital que cuida de crianças com câncer. Dia 12 de dezembro, eu faço agora, de 2022, 30 anos de casado. Eu estou com a dona Regina há 38 anos. Caramba, nós parabéns. Temos desde que nós tínhamos 16 anos. Ela conheceu o mecânico da oficina, ela não conheceu o piloto do programa Autosport, ok? E éramos 3. Era eu, a Regina e o Rogério. O Rogério era o irmão gêmeo da Regina. O irmão gêmeo da Regina, quando nós tínhamos 34 anos, ele faleceu por conta de um câncer no cérebro. Então, se põe no meu lugar. O irmão gêmeo da Regina morreu de câncer. Qual era a probabilidade dela desenvolver câncer? E meses depois que o irmão dela morre, a Regina é diagnosticada com câncer de mama. E durante o câncer do Rogério, todo mundo dizia que ia dar tudo certo. E não deu. Põe na minha cabeça de que nós não íamos ter o mesmo fim. E o Enzo, meu filho, na época, tinha 3 anos de idade. Eu me lembro que eu tinha ido morar num condomínio que tinha uns IPs e era a coisa mais linda o condomínio. De um dia para o outro, parece que o condomínio ficou cinza. Eu não enxergava graça em mais nada. Eu entrei no olho do furacão. Aí comecei a vender minhas coisas porque eu quis que ela fizesse tudo particular. Tanto que o plástico dela foi um cara que trabalhava com Pitangui na época. O médico dela, que foi o oncologista, um dos caras mais feras de São Paulo, que não estava no meu plano, eu tive que pagar particular. E tudo muito caro. A prótese, a melhor prótese que pudesse ter, e assim foi. A cirurgia dela durou 12 horas, entre 6 horas com o oncologista e 6 horas com plástico. Ela fez uma biomastec bilateral radical. Caramba. Ela rebateu os músculos das costas para vir para frente, para poder fazer uma reconstrução. De sorte, deu negativo nos linfonódulos, deu negativo para a bique e auréola, então ficou com um trabalho estético, tal, bonito. Porque ela, e aí vai uma dica, conseguiu fazer esse diagnóstico com muita precocidade.
como o irmão dela tinha Legal. morrido, ela era muito preocupada, então ela começou a fazer muitos exames. Então ela achou, quando ela descobriu, quando ele ainda era, ele chamava de microinvasivo, era muito pequeno. Mas eu me lembro que nesse processo de vender tudo, dois amigos médicos e que têm intimidade para tal, um dia foram na minha casa. E aí a Regina falou assim, ó, fulano e Beltrano estão lá embaixo na garagem, quer falar com você. Eu falei assim, ué, por que eles não subiram? Ah, não sei, deve ser alguma coisa de carro, estão lá na garagem. Aí eu desci. No que eu desci, eles me encurralaram no canto. E ele falou assim, ó, a gente veio aqui para ter um papo muito sério com você. Depois não. Para de fazer o que você está fazendo. Não, o que eu estou fazendo? Você está vendendo tudo. Não vai adiantar. O máximo que você vai conseguir com tudo esse investimento que você está fazendo é ter uma sobrevida. Eu falei, sobrevida? Fale-me um pouco sobre isso, me interessou. Sobrevida, ela pode durar 3 meses mais, ela pode durar 6 meses mais. Eu falei, quanto? 3 meses, 6 meses? Você não está entendendo. Se você me dissesse que ela ia durar mais 24 horas, eu vendia tudo. Se for para ficar mais 24 horas com ela, eu vendo tudo. Então as pessoas acham que felicidade é quando você vai ter aquele cargo na empresa, é quando você tiver aquela conta no banco, é quando você tiver aquela casa legal, é quando você tiver aquele carro bacana. Para. O dia que alguém que você ama precisar, você vende tudo, nem que seja para ter essa pessoa só 24 horas a mais com você. Eu acho que quando as pessoas sentem isso na pele, elas ressignificam o valor da vida, o valor do sucesso e tentam viver o seu dia não como se fosse o último, como se fosse estivesse vivendo o melhor momento da sua vida. Eu não gosto muito dessa frase, viver a vida como se fosse o último. Não. Viva esse dia como se você estivesse vivendo o melhor momento da sua vida. E todo dia será o melhor momento da sua vida. Então, quando vocês me chamaram, nós não falamos sobre isso, talvez tenha sido uma surpresa para vocês, não sei se vocês já sabiam disso. Sim, não sabia. Não sabíamos. Por isso, eu sempre estou ajudando uma série de instituições, uma série de coisas. A gente passamos por isso em casa, passamos pelo câncer em casa. Veja vocês, nós vamos fazer 30 anos de casado, ela está super bem, está linda, maravilhosa, estamos juntos e vamos comemorar nossos 30 anos de casado com toda a força, querendo ficar mais dos 30 anos juntos, se Deus quiser. Mas é um tema que me é muito caro, é um tema que me é muito raro e que criou na gente estruturas cada vez mais sólidas e só aproximou a gente cada vez mais, meu filho também. Então, nada que acontece na nossa vida é para o nosso mal, é para a gente melhorar. E se você está aqui nessa live, se você está nesse chamamento aqui, é porque sinta essa coisa gostosa de poder estar ajudando alguém que precisa. De repente, muitos dos que estão ouvindo aqui já fazem isso. E está tudo certo. Está tudo certo. Continue fazendo por outras causas, enfim. Mas se você se sentir tocado por fazer por esta causa, aproveite os canais aí que estão sendo divulgados a todo momento de como ajudar esse hospital a melhorar a vida, né, de pessoas portadoras de câncer. Cara, que cara incrível, hein? Que história, que sensacional. Parabéns, César. Incrível, incrível, incrível. Parabéns por tudo aí. Que história incrível, cara. Só para encerrar com chave de ouro, eu queria saber assim, se você encontrasse você de 30 anos atrás, assim, o que você falaria para você mesmo? Qual mensagem você passaria? Eu diria que a vida, ela me moldou. Eu, quando era mais jovem, eu era muito impetuoso, eu acho que eu falava demais, eu acho que eu brigava demais, eu corria demais, e as coisas foram acontecendo e foram me tornando uma pessoa mais calma. Então, eu olharia para aquele cara lá e diria o seguinte: cara, acho que você foi ouvindo e sentindo uma série de coisas que aconteceu na sua vida e você foi se moldando.
Eu gosto muito da analogia que eu faço em palestras, mas porque eu ouvi essa analogia, de que a gente nasce 85% água. Em fase adulta, 70%, 75% do nosso corpo é água. Água parada apodrece. A água, ela é moldável, ela se adapta. Se o rio faz uma curva para a direita, ela vai para a direita. Se é para a esquerda, ela vai para a esquerda. Se é mais para o fundo, ela vai mais para o fundo. E assim ela segue. A água não para, porque em movimento ela se oxigena. E ela, por onde passa, né, ela faz bem para todo mundo. Ela faz bem para a natureza, ela faz bem para os peixes, ela faz bem para a plantação, ela faz bem para o gado, para micro-organismos aquáticos e vai embora. E o rio, ele passa por uma crise muito grande, porque todo o rio deságua no mar. E ele vê ali que ali acabou a sua trajetória. Só que no momento em que ele, frustrado por estar acabando, olhando para trás, viu quem ele era e de repente vai ser engolido pelo mar, na hora que esse flash acontece, que é essa fusão com o mar, esse sentimento triste dá lugar a um outro sentimento mais vigoroso, que ele deixa de ser rio para se transformar em mar. Então, as mudanças que acontecem na nossa vida é que se a gente não ficar parado e apodrecer, a gente vai estar sempre em movimento. E em movimento, com novas oportunidades, você deixa de ser rio para se transformar em mar. Então, eu acho que eu vou chegar lá naquele menino há 30 anos atrás e vou falar assim, pequeno rio, você se transformou num mar. Não que eu seja grande coisa, pelo amor de Deus, mas eu me sinto hoje um mar muito calmo, né? Comparado com o rio nervoso que eu era há 30 anos atrás. Yes. Cara, que incrível, sensacional, hein, Tarek? Meu, Ele é fera demais, hein? Assim, vocês vão até me desculpar, eu fiquei um pouco quieto que acho que eu acabei me emocionando um pouco Eu também. com a história, que é fenomenal. E a gente ajuda bastante essa causa. É isso aí. Bota isso aí. Pra fora, brother. Faz bem. Isso aí. Você não sabe o quanto eu choro todo dia. Isso aí, galera. E acho que fica um sentimento de gratidão por parte da gente por você, César. Muita. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. É o contrário, tá ok? Isso aí. Bom, galera, vamos encerrar por aqui. Gratidão imensa, muito obrigado. Tarek, obrigado pelo papo, perguntas incríveis. César, você é sensacional, cara. Parabéns de coração. Muito parabéns pela sua história, pela sua trajetória incrível. Continuarei assistindo ao Auto Esporte ainda com mais ânimo. Eu falei, cara, esse cara é sensacional. Parabéns. E, galera, você que está assistindo essa live, não esqueça que a gente está por um propósito. Vamos doar, vamos ajudar. A gente está aqui por esse objetivo, ajudar o Hospital Família de Cristo, tá bom? Se você está vendo esse vídeo depois, não tem problema, a gente está aceitando as doações igualmente. Show? Galera, muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado a toda a produção, todo mundo que está trabalhando por trás aí. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau. Obrigado, viu? Boa, fiquem com Deus. Um agradecimento especial para a Ana e para o Humberto, que estão por trás das câmeras aqui ajudando. Um forte abraço, brigadão. Fiquem com Deus. Viu? Tchau.